Mateus 18, versículo 35. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Este versículo é o último da parábola do credor incompassível. Um homem devia a outro uma quantia bastante elevada, 10.000 talentos. O credor exigiu o pagamento, mas ele se prostrou diante do seu credor e disse: tenha misericórdia, porque eu não tenho condições de fazer esse pagamento. Então o credor se compadeceu dele e perdoou a sua dívida. Mais adiante, ele se encontrou com um que lhe devia uma quantia infinitamente inferior. Esse que foi perdoado se encontrou com o seu devedor, que ele devia apenas a quantia, mais ou menos 1% daquele valor pelo qual ele foi perdoado. O credor, que devia tão pouco, prostrou-se a seus pés e rogava, dizendo: seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, ficaram tristes e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Seus amigos foram lá naquele primeiro credor e disse: olha o que aconteceu. Aquele que você perdoou uma quantia elevada, agora está cobrando, está encerrando na prisão um homem que deve muito menos a ele. O seu senhor, esse que perdoou, chamando-o à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu tive misericórdia de ti? E indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores até que pagasse tudo o que devia. Isso está conforme, de acordo com o que Jesus nos ensinou. Ele disse: se não perdoarmos as ofensas recebidas, o seu Pai Celestial também não vos perdoará as vossas. Ou seja, se você não perdoar na horizontal, não recebe perdão na vertical. E na oração do Pai Nosso, muitas pessoas rezam o Pai Nosso de forma mecânica e decorada, sem perceber o sentido, a profundidade do que foi ensinado pelo Senhor Jesus. Lá diz: perdoa minhas ofensas, assim como perdoamos aos que nos têm ofendido. Ou seja, da mesma forma como nós perdoamos aqueles que nos ofendem, nós pedimos ao Pai que perdoe os nossos pecados e as nossas ofensas. Essa é uma lei áurea do cristianismo, ensinada pelo Senhor Jesus. Se você não perdoa o seu irmão ou qualquer pessoa de todo o seu coração, não está apto a receber perdão divino. Pelo menos Jesus repetiu isso umas 5 vezes. É tão importante. Ele disse: se você está pronto para dar a sua oferta na congregação, na igreja, mas se lembrar que tem alguma contenda, algum ressentimento, algum problema de relacionamento com o seu irmão, não coloque a sua oferta.
Suspenda o seu ato. Não dê a sua oferta. Espere, vai. Reconcilia-te com o teu irmão e vem e dá a sua oferta. Mas por que nós não aprendemos lições tão simples? Por que nós encontramos, às vezes, dificuldade em colocar isso em prática? Porque ninguém vem a me dizer que é fácil. Não é fácil, é difícil, mas é necessário. O perdão é necessário na igreja do Senhor. O perdão é necessário para que tenhamos uma melhor comunhão com o Senhor. Todo crente, todo cristão deseja ter uma comunhão mais estreita com o Senhor, mais completa, mais definida, uma comunhão que agrade o seu Senhor. Porque não basta, Senhor, Senhor, eu te louvo, eu te adoro, e lá dentro do coração, o coração está sempre lacerado, simplesmente porque não libera perdão, não aprendeu, não exercitou. Por que nós não liberamos com tanta facilidade, como aconteceu com o Senhor Jesus? Por quê? Porque nós mesmos colocamos empecilhos nessa caminhada. Nós é que colocamos pedras em nosso caminho para não chegarmos a essa comunhão plena que agrada a Deus, para que não tenhamos um coração puro. O Senhor já diz: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. E nós colocamos pedras, nós colocamos empecilhos. Primeiro, por causa do orgulho. Nós também não exercitamos a humildade. Nós vivemos em arrogância. Ninguém pisa no meu pé, feriu o meu orgulho, bateu, levou. Não é assim? Eu não vou perdoar. Deus é tão sábio que Ele diz lá na palavra dele: não se ponha o sol sobre a tua ira. O que quer dizer isso, pastor? Quer dizer o seguinte: não se demore muito com essa raiva, com esse ressentimento, com este ódio no seu coração. Não deixe passar um dia todo enraivecido. Ter raiva não é pecado, mas o problema é deixar que esse sentimento raivoso crie raízes no coração. Aí fica mais difícil de arrancar. Quanto mais dia passa, quanto mais tempo passa alimentando esse ódio, essa ira, mais difícil fica de arrancar. Aí precisa o sangue de Jesus, clamar ao Senhor Jesus. Aí precisa então jejum, precisa oração, raízes de amargura. Quantas vezes nós encontramos pessoas que quando começa a falar em outra, em que o relacionamento está imperfeito, em que o relacionamento foi cortado, a pessoa muda de figura, o semblante fica carregado. A gente nota coisas que já se passaram há anos, mas guarda aquele rancor, aquele ressentimento. Isso é um empecilho na caminhada cristã. Amém, igreja? O que ele ensinou, ele fez na cruz do Calvário. Aqueles homens o crucificaram, colocaram uma coroa de espinhos, e para que a coroa descesse mais, os espinhos se aprofundassem no seu crânio, eles bateram com a vara, zombaram dele, fizeram tudo o que era necessário, e ele fez uma oração de perdão: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Judas Iscariotes, quando se encontrou com Jesus no Getsemane para entregar Jesus, porque ele já havia recebido as 30 moedas de prata, o diabo entrou no seu coração, como diz a Bíblia, e ele combinou para entregar Jesus, e o sinal seria um beijo na face de Jesus. E quando ele se aproximou, Jesus,
o chamou de amigo. Amigo, para que vieste? Demonstrando um coração perdoador. Jesus não guardava nada, nenhum rancor, nenhum ódio. E Jesus disse: aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Porque nós não conseguimos fazer? Porque nós não nos empenhamos em imitar a Cristo, pelo menos nesse ponto, porque nós não exercitamos o perdão, porque nós não nos dedicamos a, pelo menos, ouvir a palavra de Deus e meditar sobre. Porque nós não nos empenhamos em falar com Deus pelo menos 5 minutos durante as 24 horas que Ele nos dá. Isso tudo afasta a nossa comunhão com a verdade e dificulta a nossa santidade. Uma senhora me pediu uma assistência espiritual. Ela teve um problema na sua vida conjugal e estava sem saber como perdoar, estava sofrendo. E hoje, bem cedo, eu mandei uma mensagem para ela. Eu disse para ela: querida, o artigo abaixo, que é o valor do perdão, em que eu conto a minha experiência ali em Tucuiú, mas uma jovem que não conseguiu perdoar e ficou possessa. Por que ficou possessa? Porque o diabo anda ao nosso derredor, bramando como leão, querendo tragar a quem possa. E aqui nós vemos na palavra do Senhor Jesus, dizendo que o Pai, diante disso, Ele nos entrega, Ele permite que isso aconteça, nos entrega ao verdugo. E se nós estamos em pecado, porque nós não estamos atingindo o alvo de Deus, não estamos no centro da vontade de Deus, porque não perdoamos, Ele manda perdoar. Então esse que anda ao nosso derredor, ele tem esse direito de se aproximar. E essa jovem, depois que perdoou, foi imediatamente liberta dessa possessão. Muitas coisas acontecem em nossa vida porque nós nos afastamos do Senhor, nos afastamos da palavra do Senhor, não meditamos nas coisas que estão lá de cima, não pensamos nas coisas que estão do céu, ficamos só com o nosso olhar para a lama, para baixo, e achamos que somos um rei, e com a nossa força, a nossa inteligência, nós podemos resolver todos os nossos problemas, e não glorificamos o Senhor, não exaltamos o Senhor, não reconhecemos que somos carentes das suas misericórdias. E nós queremos que Deus nos perdoe totalmente. Como nós nos alegramos quando lemos Isaías 43:25, que diz: dos teus pecados não me lembrarei mais. Com relação aos nossos pecados, nós queremos que Deus nunca passe em nossa cara e nunca mais se lembre. Deus passa uma borracha, Deus limpa do quadro negro, Ele limpa os nossos pecados e escreve o nosso nome no livro da vida. Isso nós gostamos. Agora, quando acontece conosco, em que nós temos que perdoar aquela ofensa, seja a ofensa pequena, seja grande, não importa. Seu marido, seu ex-marido, seu ex-companheiro, companheiro, sua filha, seu vizinho, o macumbeiro, não importa. Ofensa é ofensa e tem que ser perdoado de todo o coração. A única condição que Deus requer e estabelece é o arrependimento. Nós nos arrependemos e Ele perdoa. Mas há pessoas, como aconteceu com esse credor, mesmo a pessoa implorando, pedindo misericórdia, o coração está fechado, diz: não perdoa, vá para a prisão. Se Deus fizesse isso conosco, onde nós estaríamos?
Porque a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas Deus, por sua misericórdia, por seu grande amor, Ele nos perdoa por causa do sofrimento e do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Não devemos alimentar ódio no coração por muito tempo. O perdão é difícil, não vamos negar. Muitas vezes a ofensa foi tão forte, tão grande, que nós dizemos, isso aí está difícil. Eu tive um caso, pessoa muito ligada a mim, em que ela me escreveu dizendo, eu não consigo perdoar. A mulher dizendo com relação ao marido, foi demais para mim. Ela convertida. Eu mandei essas palavras, mandei esse artigo. Passaram-se alguns dias e depois ela escreveu dizendo, graças a Deus consegui perdoar de todo o meu coração. E ela me disse, pastor, eu agora estou leve, eu estou me sentindo muito bem. Ela tirou o fardo que estava sobre ela e depositou e colocou e entregou ao Senhor Jesus, porque Ele disse, vinde a mim todos, porque estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Entrega o fardo ao Senhor. Ele diz em Mateus 6, 14 e 15, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará as vossas. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. Eu continuo aqui no meu aconselhamento. Liberar perdão deve fazer parte da vida daquele que deseja realmente permanecer em comunhão com Deus. Se não perdoa, você não está em comunhão com o Senhor. Porque o pecado faz separação entre Deus e os homens. Olha o que diz a Bíblia. As vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus. Jesus continua e diz, bem-aventurados, ou seja, felizes, os limpos de coração, porque verão a Deus. Pedro escreveu, 1 Pedro 5, versículo 7, lançando sobre ele, sobre Jesus, toda a vossa ansiedade, todo o vosso fardo, porque Ele tem cuidado de vós. Em Filipenses 4, versículo 6, lemos, não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas, com ação de graças. O que quer dizer isso, pastor? Com ação de graças. Você ora e ao mesmo tempo agradece, porque você já sabe que o seu Pai ouviu e vai te atender. Aleluia! Essa é a fé genuína, como daquela mulher do fluxo de sangue. Ela já saiu de casa dizendo, eu vou tocar em suas vestes e eu vou ser curada. Fé que é convicção plena. Esta noite é uma noite para a sua reflexão. Dificilmente nós vamos olhar para o passado, ou fazer uma reflexão, olhar para dentro de nós, para dentro da nossa alma, e dificilmente nós vamos deixar de encontrar alguma ponta de ressentimento. Nós até ficamos em dúvida, será que eu perdoei de todo o meu coração? Será que existe algum resquício desse câncer dentro de mim? Será que eu perdoei mesmo? Mas quando eu falo naquela pessoa, o passado volta, tudo parece voltar, eu sinto raiva, eu sinto ódio. Meus irmãos, se você pensa assim, se você tem essa dúvida, nesta noite, Deus vai arrancar isso de você. Ele é poderoso para te ajudar a limpar completamente o seu ser, completamente o seu coração, e você vai sentir um alívio muito grande na sua alma, como aconteceu com aquela irmã que me escreveu dizendo, agora
eu estou completamente aliviada, porque liberei perdão. Liberei o perdão que Deus me ensinou. Cumpri aquilo que Jesus me ensinou. E assim como eu quero que Deus me perdoe, eu vou doravante exercitar o meu perdão. Seja qual for a ofensa que eu tenha recebido, diretamente para mim ou para a minha família, eu vou perdoar em nome do Senhor Jesus. Meus amados, vamos agora à nossa oração. E você, se tem casos assim que você está em dúvida se perdoou, hoje você vai falar com Deus e Deus vai te ajudar a você promover esse perdão, a você perdoar, a você limpar o seu coração nesta noite, dizendo: Pai, tenha misericórdia de mim. Tu tiveste misericórdia de mim, Senhor, perdoando os meus pecados. Agora ajuda-me, Senhor, a promover, a liberar, a perdoar todos aqueles que me ofenderam. Vem aqui à frente em nome do Senhor Jesus Cristo. Também os enfermos que querem oração, em nome do Senhor Jesus Cristo.